Você já pegou seus novelos, escolheu a agulha de crochê com cuidado, seguiu um tutorial passo a passo e, no final, sua flor ficou torta, sem graça, parecendo mais um inseto esmagado do que uma margarida delicada? Pois é, eu já passei por isso. E pior, joguei fora horas de trabalho só porque o acabamento não ficou digno de aparecer na foto do Instagram. Mas aqui vai uma verdade que ninguém conta. Não é sua técnica que está errada, é o método. A maioria dos tutoriais ensina as flores de crochê como se fosse só mais um passatempo fofo, quando, na real, estamos diante de uma tendência lucrativa, capaz de virar renda, presente premium ou até decoração de eventos de alto nível. E se eu te disser que dá para fazer uma flor perfeita, com volume, forma e acabamento profissional em menos de 10 minutos, e que essa flor pode valer até R$ 30 pronta para vender? Pois é. Hoje você vai aprender não só a fazer a flor certa, mas a entender por que 90% das crocheteiras ainda estão errando no básico e como você vai sair na frente. Deixei na descrição do vídeo alguns links para você pode comprar o material básico para iniciar nessa jornada. Fica comigo, porque o primeiro segredo começa agora. E ele envolve uma técnica esquecida que muda tudo: o anel mágico perfeito. Vamos começar pelo começo, e por um erro que 8 em cada 10 crocheteiras cometem sem perceber. Você já fez aquela base redondinha da flor e no final ficou um buraco no meio, parecendo um donut abandonado? Pois é, isso acontece porque muitas usam o método tradicional de fechar 4 correntinhas. Mas a verdade é que o anel mágico é o segredo para um centro perfeito, fechado e profissional. E não é só frescura de artesã. É diferença entre peça amadora e peça pronta para vender. O anel mágico parece mágica, mas é só técnica bem explicada. Você começa enrolando o fio no dedo, prendendo com o primeiro ponto baixo, e só depois fecha o círculo, puxando a ponta para sumir o buraco. Fica firme, ajustável e invisível, ideal para flores que precisam de simetria. E o melhor, dá para corrigir se errar, o que é raro acontecer com prática. E sabe por que isso é tão importante? Porque o centro da flor é como a alma dela. Se tiver falha, o olho do cliente percebe na hora. Um anel bem feito sustenta as pétalas, evita deformações e deixa o acabamento impecável. E quando você junta várias flores em uma manta ou bolsa, a diferença salta aos olhos. Esse pequeno detalhe é o que separa o ficou legal do como você fez isso. Mas atenção, o anel é só o começo. O que vem depois é que transforma sua flor de simples para tendência de mercado. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo passo. A técnica das pétalas perfeitas e por que a maioria erra. Agora que seu centro está impecável, vamos para a parte que todo mundo quer: as pétalas. Mas calma, não é só sobre quantidade de pontos ou altura do ponto alto. O segredo está no ritmo da construção. Quando crescer, quando fechar e onde posicionar. Muitas crocheteiras fazem 6 pétalas iguais, uma do lado da outra, e a flor fica plana, sem vida. Resultado? Parece colada, como se tivesse sido esmagada entre 2 livros. Aqui vai o pulo do gato. Variação estratégica no tamanho das pétalas. Por exemplo, margaridinhas. Comece com 3 correntinhas mais 2 pontos altos, fechando com ponto baixíssimo no próximo ponto baixo. Mas alterne. Algumas pétalas com 3 pontos altos, outras com 2 e até uma ou duas menores. Isso cria movimento, volume e um efeito 3D, que imita flores reais. É como na natureza. Nenhuma margarida tem pétalas perfeitamente alinhadas. E é esse detalhe que faz o cliente olhar 2 vezes e dizer: "Nossa, parece de verdade!" E falando em parecer de verdade, você já pensou em como o acabamento final pode elevar essa flor de artesanato caseiro para a obra de arte? Porque o que vem agora é o toque que ninguém conta e que faz toda a diferença na venda. Vamos nessa? Acabamento que encanta. O detalhe que vende.
Você pode ter o melhor ponto, o anel perfeito e as pétalas com volume. Mas se o acabamento for ruim, tudo vai por água abaixo. Parece exagero? Pergunte a qualquer cliente. O que mais chama a atenção em uma peça de crochê? É o detalhe final. O jeito como as pontas são escondidas, como a flor se molda. Um fio solto ou uma pétala amassada pode desvalorizar até a obra mais perfeita. O primeiro passo do acabamento profissional é esconder as pontas com maestria. Nada de nó feio ou fio aparecendo no meio da flor. Use a agulha de tapeçaria para passar o fio por dentro dos pontos, bem apertado. Depois, corte bem rente, sem medo. Se feito certo, não desfia. Esse cuidado simples mostra ao cliente que ele está comprando algo feito com amor e técnica. Mas o verdadeiro segredo do acabamento? Dar forma à flor. Passe um pouco de vapor de ferro sem encostar, ou mergulhe rapidamente em água morna. Espalhe as pétalas com os dedos e deixe secar sobre uma superfície côncava, como uma colher. Isso dá a curvatura natural, como se a flor estivesse abrindo ao sol. E adivinha? Esse toque faz a peça parecer cara, premium, pronta para a vitrine. E é aqui que entra a parte mais gostosa. Você já parou para pensar no potencial lucrativo de uma flor com esse nível de acabamento? Porque estamos falando de algo que leva 10 minutos para fazer e pode valer muito mais do que você imagina. Vamos descobrir como transformar essa arte em renda. E você vai se surpreender com os números. Agora vem a parte que todo mundo quer saber. Quanto você pode ganhar com flores de crochê? Parece brincadeira de vó, mas o mercado de artesanato está bombando. E as flores são uma das tendências mais quentes. Uma única flor bem feita, com bom acabamento, pode ser vendida por 15 a 30 reais, dependendo do design. E se você fizer um buquê temático, com folhas, miçangas e a embalagem personalizada? Pode chegar a 120 reais fácil, por uma peça que levou menos de 1 hora para fazer. Mas o mais inteligente não é vender a flor solta, é vender o valor emocional por trás dela. Flores de crochê são usadas em lembrancinhas de casamento, nascimento, aniversários, festas temáticas. São peças únicas, duráveis, sustentáveis e muito mais baratas que flores naturais. Enquanto um buquê real murcha em 2 dias, o seu dura anos. E a cliente sabe disso e paga por essa memória eterna. Dá para ir além. Montar kits com flores prontas para aplicar em roupas, bolsas ou tiaras. Ou vender tutoriais digitais com seu método exclusivo. Tem artesãs que faturam mais de 5.000 reais por mês só com flores de crochê, sem sair de casa. E o melhor, o custo é baixo. Sobras de novelos, uma agulha de crochê e criatividade. Mas atenção, o segredo não é só fazer bem feito, é saber se posicionar. E é exatamente isso que separa quem vende por hobby de quem transforma o crochê em negócio. Vou te mostrar 3 modelos de negócio que você pode começar esta semana, mesmo que nunca tenha vendido nada antes. Você não precisa de loja, estoque ou investimento alto para começar a vender. O primeiro modelo é o microempreendedor de eventos. Foque em lembrancinhas temáticas, aniversários infantis, casamentos rústicos, chá de bebê, todos buscam decoração única. Um kit com 10 flores mais folhas mais arame para montar buquês pode ser vendido por R$ 150 reais. E o custo? Menos de R$ 50 reais em fios. Isso é margem de 55%. Difícil de bater em outros negócios. O segundo modelo é o artesão digital. Crie e venda tutoriais em PDF ou vídeos exclusivos. Tem gente que ama crochê, mas não tem tempo de aprender com vídeos longos. Um passo a passo bem ilustrado, com dicas de acabamento e variações, vende como água no deserto. Plataformas como Elo7, Mercado Livre ou até o Instagram permitem vender direto. E o melhor, você vende o mesmo produto 1000 vezes sem precisar refazer. O terceiro modelo é o parceiro criativo. Colabore com costureiras, lojistas ou floristas. Você fornece as flores em atacado para aplicar em roupas, acessórios ou arranjos. Uma costureira que faz vestidos infantis pode pagar R$ 8 por flor para aplicar em um laço.
Faça 20 por dia. São R$ 160 diários, R$ 4.800 no mês, só com produção, sem precisar se preocupar com marketing, embalagem ou entrega. E aqui está o ponto-chave. Você não precisa escolher só um desses modelos. Muitas artesãs combinam os três. Vendem peças, tutoriais e atacado ao mesmo tempo. Mas tudo começa com uma única decisão: parar de subestimar o valor do que você faz. E é exatamente sobre isso que vamos fechar este vídeo, com uma provocação que pode mudar tudo. Você acabou de aprender a fazer uma flor de crochê perfeita, do anel mágico ao acabamento profissional. Descobriu como transformar sobras de novelos em peças de valor. Viu que com uma agulha de crochê, um pouco de técnica e criatividade, dá para criar não só arte, mas renda real? E o mais importante, viu que o artesanato não é hobby, é negócio. Agora me responde com sinceridade. Quantas flores você vai deixar de fazer por medo de não ficar boa o suficiente? Quantas oportunidades de vender, presentear, surpreender você vai deixar passar? O mundo precisa dessas flores. E precisa delas com o seu toque. Porque cada pétala que você cria é uma declaração de coragem, de paciência, de amor pelo que faz. Não espere um momento perfeito. Ele não existe. Pegue seus fios agora, sente no seu cantinho e comece. Faça uma flor hoje. Amanhã, faça mais 5. Depois, mostre para alguém. Depois, venda. E quando alguém te perguntar onde você aprendeu isso, você vai poder dizer: foi num vídeo que me mostrou que flores de crochê não são só fofas. São lucrativas, poderosas e transformadoras. Se você chegou até aqui, é porque tem fome de criar, de evoluir, de crescer. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque sempre tem algo novo para te ajudar a crescer e se tornar independente financeiramente. Porque aqui não é só um canal artesanato. É um movimento de artesãs que decidiram que seu talento merece ser visto, valorizado e bem pago.